irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estão prontos para começar a aula? Está na nossa hora, nós vamos começar, os irmãos estão chegando, vão continuar chegando. Hoje é véspera de feriado, talvez alguns não estarão conosco em virtude do feriado prolongado, né? Quem trabalha em Vitória é feriado na sexta também, e nós não podemos perder tempo, jamais, né? Os irmãos vão chegando, os que nos acompanham através da videoaula já estão aí, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos nesse momento, portanto, orar para darmos início à nossa primeira aula do sexto livro, a saber, o livro que trata das disciplinas Hamartiologia e Soteriologia, como aqui a minha retaguarda está. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças nesta noite, por mais uma vez alcançar do Senhor a bênção, o privilégio de estar na Tua casa, poder, ó Deus, estudar a Tua palavra, crescer mais no conhecimento da mesma. Te louvo pela vida de cada aluno que aqui presente já está, sabedor que alguns ainda haverão de chegar e estarão conosco, aqueles que por motivo justo não estarão, que quando assistirem esta videoaula sejam igualmente abençoados, edificados, de maneira que eu já peço também a Tua bênção sobre cada um que nos acompanha à distância, alunos da Escola Teológica Shemá, de outras cidades do nosso estado do Espírito Santo, de outros estados do Brasil e de outros países que têm, ó Deus, também se juntado a nós nesta jornada do saber. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, é a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que já está aí de posse do seu material, irmãos, é um novo livro, sexto livro, como dizia, não é? Nós estamos aí já pouco mais de um terço da nossa jornada, passa rápido, daqui a pouco mais 2 livros e chegaremos à metade, e assim vai, o tempo tem passado, parece-nos, né, cada vez mais rápido, e aqueles que por alguma razão desistem, param pelo caminho, quando se dão conta, poderiam ter insistido, se esforçado um pouco mais, ter conseguido chegar até o fim, mas graças a Deus por aqueles que perseveram, que aqui estão e continuarão, eu tenho certeza, até o final. Então, nós estamos aí, este livro é dividido em duas disciplinas que interagem entre si, é óbvio, né? A Hamartiologia e a Soteriologia. Como costumamos fazer, vamos dar uma olhada aí no sumário, página de número 5, da primeira parte, que trata da Hamartiologia, para nós entendermos o que haveremos de estudar nesta parte de nosso material. Hoje veremos a introdução, também o capítulo 1, algumas definições etimológicas, tanto hebraica quanto grega, do que é pecado. Na sequência, estudaremos acerca da origem do pecado no universo. Capítulo 3 tratará da transmissão do pecado e, encerrando esta primeira parte, nós veremos as consequências do pecado. Então, vamos lá, sem delongas aí, a introdução, página 6, trouxe como texto áureo, né, um versículo base para estudarmos introdutoriamente esta disciplina, Romanos 3, 23, que afirma-nos o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão, portanto, todos destituídos, desligados, desconectados, sem direito, sem acesso à glória de Deus. É óbvio que depois nós vamos entender como se resolve este problema gerado pelo pecado, mas no primeiro momento nós vamos entender toda a problemática em torno do pecado, suas consequências, sua origem. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender este fato: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Hamartiologia
Definição: o termo hamartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega. Já sabemos tratar-se da língua do... Dizíamos, hamartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega, a qual nós sabemos tratar-se da língua do Novo Testamento. Hamartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. O termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um ato, seja considerado um estado ou uma condição. O sentido do termo é um desvio do fim ou desvio do propósito estabelecido por Deus para determinado fato ou conduta humana. Então, nós começamos aqui com uma definição simples. Claro que nós vamos ainda desdobrar bastante as definições, mas hamartia significa o erro do alvo proposto, um desvio do alvo. Vamos ainda aqui olhar algumas interpretações. Então, hamartiologia é a junção, como acabamos de dizer, de duas palavras gregas, hamartia e logia. Então, temos que é o estudo acerca do pecado. Estudar hamartiologia é conhecer de perto o decreto, o dogma do pecado, né? As consequências do pecado, o ato do pecado, o fato ou o estado da alma, do ser, em virtude do pecado. Estudar hamartiologia é penetrar nos domínios da maior tragédia da humanidade, que é o pecado de Adão. Esta é a maior tragédia da história da humanidade. Se você perguntar às pessoas, na concepção delas, qual foi a maior tragédia da história humana, a maioria vai falar sobre guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, vão falar sobre a invenção de bombas, como a bomba atômica, a bomba nuclear, e por aí vai. Todavia, nós entendemos que tudo isso, na verdade, é a consequência do pecado. Então, a maior tragédia é aquela que gera todas as outras grandes tragédias. Tudo mais que nós possamos imaginar de mal, de ruim, de tenebroso, de indizível, não é? É consequência do pecado. Logo, a maior tragédia é a entrada do pecado na história humana, na raça humana, o pecado de Adão. O pecado pode e deve ser classificado como a maior tragédia da história, a insensatez de Adão, o maior golpe de Satanás e a primeira grande vitória do diabo. Sim, a primeira grande vitória do diabo. Nós sabemos que ao final de tudo ele já é um derrotado, mas estamos em uma guerra, e uma guerra ela é feita de diversas batalhas. A soma das batalhas é que constituem uma guerra. E nestas batalhas, né, que constituem, repito, a guerra, o inimigo ocasionalmente logra êxito. Em alguns momentos ele tem algum sucesso, infelizmente, mas é verdade. E a sua primeira vitória foi justamente lá no Éden, quando ele conseguiu convencer o primeiro casal a se rebelarem contra Deus. Ou seja, ainda que não exatamente como ele fez no céu, levando 1/3 dos seres angelicais a seguindo-o, insurgirem-se contra Deus, mas indiretamente ele fez com que o primeiro casal também se rebelasse contra Deus, se levantasse contra Deus, se pusesse numa condição de oposição a Deus. E isto nós estamos classificando aqui como a primeira grande vitória do diabo. Seguindo aí, a questão do mal é tratada na Bíblia a partir do relato do livro do Gênesis, sobre a queda do homem.
O relato histórico descreve o princípio da tentação ao homem e seu pecado, trazendo maldição para a sua vida pessoal, bem como para toda a humanidade. Na teologia cristã, a doutrina do pecado ocupa grande espaço, porque o cristianismo é a religião da redenção da raça humana. De todas as doutrinas bíblicas, 3 delas são de vasta amplitude. Teologia, na verdade aqui a teologia própria, a teontologia, não é? A doutrina de Deus. Depois a hamartiologia, a doutrina do pecado, e a soteriologia, nós já vamos ver que é a doutrina da salvação. E por que essas 3 têm uma amplitude tremenda? Porque tratam de Deus, do pecado e da redenção. Existe uma inter-relação entre essas 3 doutrinas. É impossível tratar do pecado sem mencionar a redenção do pecador e, naturalmente, a sua relação com a fonte da salvação, que é o próprio Deus. E aí, claro, incluindo aqui não apenas o Pai, mas toda a divindade, Filho e Espírito Santo, o idealizador do plano da salvação, o concretizador do plano da salvação e o aplicador, o Espírito Santo, aquele que aplica em nós, né, a obra da salvação. Então, aí a gente, obviamente, cita aqui toda a divindade. Impossível a redenção humana sem a ação de toda a divindade nesse processo da retirada das consequências do pecado, para que o homem possa tornar a ter comunhão com Deus. Haja visto que uma das consequências do pecado foi a perda da comunhão entre o homem e Deus, e a gente já falou isso algumas vezes, tornaremos a falar outras vezes, que uma vez que o homem foi o responsável por pecar e trazer a consequência do pecado, o afastamento de Deus, o afastamento da comunhão com Deus, obviamente seria responsabilidade do homem também consertar aquilo que foi ele quem estragou. Foi ele que cometeu o erro, é ele que teria que consertar o erro cometido. Mas não tem condição, o ser humano não tem condição de resolver esse problema. E aí, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, interagem para que a solução do problema ocorra, né? O grande plano da salvação, que, vale a pena lembrar, já havia sido proposto ainda antes da fundação do mundo, para que nós nos lembremos que não tratou-se de um arranjo de última hora, logo após o pecado ter se tornado uma realidade no Éden, mas Deus, em sua infinita onisciência, sabedor de que o homem pecaria, já havia provido todo um plano redentor. Então aí está a razão pela qual é impossível estudar a questão do pecado sem nós analisarmos a salvação e, consequentemente, a fonte da salvação, da redenção, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, neste livro, neste nosso material, estudaremos de forma integrada essas 2 importantes doutrinas, né? Já estudamos as que eu citei aqui, teontologia, cristologia e pneumatologia. Então agora resta-nos estudar aqui de forma integrada hamartiologia e soteriologia para um entendimento mais amplo do plano divino para a salvação da humanidade. Vamos ver aqui mais alguns slides. Então, acabei de citar aí a questão do pecado e as suas consequências, várias das suas consequências. Vamos nos lembrar de algumas das principais. São muitas as consequências do pecado. Ainda hoje vivemos uma realidade de consequências do pecado. Guerras como consequência do pecado, maldade, criminalidade, etc, etc. Tudo consequência do pecado. São os desdobramentos dessa raiz ruim, desse tronco ruim que vai gerando todos esses ramos tenebrosos. Então a gente precisa estudar as principais ali consequências do pecado, os principais reflexos imediatos do pecado. Primeiro,
a convivência com 3 tipos de mortes. Antes do pecado, o homem não precisava sequer imaginar que precisaria conviver com esses 3 tipos de morte. O homem estava destinado, se permanecesse, vamos pensar dessa forma, se permanecesse em fidelidade, se permanecesse em obediência, se permanecesse debaixo do plano e do propósito original, não comendo do fruto da árvore interditada, proibida, mas comendo dos frutos que estavam liberados, autorizados, incluindo aí o fruto da árvore da vida, então o homem viveria eternamente. Mas uma vez que ele burla o propósito de Deus e comete contra Deus uma falta, um pecado, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele perde o direito à árvore da vida, perde o direito à vida eterna, e agora então passará a ter que conviver com esses 3 tipos de morte. Qual o primeiro deles? Que foi o que Deus disse que aconteceria tão logo o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí é onde alguém poderia questionar, mas comeram e não morreram? O que Deus estava falando é que aconteceria imediatamente a morte espiritual, e isso de fato aconteceu. Tão logo eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente experimentaram a morte espiritual. E aí começaram a caminhar na direção da morte física. E, uma vez morrendo a morte física, estando na condição de morto espiritual, enfrentará exatamente a morte espiritual eterna. A morte eterna. A primeira pessoa morre a morte espiritual, está morto espiritualmente. Se a pessoa morre fisicamente, estando morto espiritualmente, então enfrentará a morte eterna. É por isso que o que quebra esse ciclo de estar morto espiritual é nós nascermos de novo para passarmos da condição de morto espiritual para vivos espiritual diante de Deus. E aí, morrendo fisicamente, já não mais na condição de morto espiritual, mas na condição de vivo espiritual, não enfrentará a morte eterna. Enfrentará, ou melhor, terá direito à vida eterna. Então, apenas conectando aqui. Os 3 tipos de morte: espiritual, física e eterna. A outra consequência, total afastamento de Deus, e as consequências sobre a terra, o planeta, o habitat do ser humano, o ambiente estabelecido por Deus como casa, como habitação do ser humano, entra em estado de maldição, da condição de um lugar abençoado, passa agora a um lugar, palco de maldição. E aí, irmãos, hoje, preparando esta aula de manhã, eu me lembrei de um texto, já que a gente citou essa questão aqui, eu quero aprofundar nela, porque é muito interessante, é uma aplicação assim extraordinária para nós, que uma vez que o homem se entrega ao pecado, se rende ao pecado, se deixa envolver, se deixa seduzir, ou por que não dizer até se permite se tornar escravo do pecado, este relacionamento, essa escravidão do pecado, se torna como que um casamento. É como um casamento. A pessoa que está debaixo da lei do pecado é como se estivesse casado. E aí, eu trouxe aqui, casados com o pecado, estamos condenados à morte eterna. E aí, o que é que pode, segundo a lei de Deus, preste bem atenção, o que é que pode, segundo a lei de Deus, pôr fim a um casamento? Lembra lá do seu casamento, o que o ministrante falou? Independente se foi um pastor, talvez você tenha casado lá naquela outra época e foi um padre, ou talvez apenas uma cerimônia civil,
que seja, mas por certo você ouviu do ministrante a seguinte expressão: os declaro marido e mulher, estão casados até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Então, casados com o pecado, só tem um jeito de rompermos esse casamento: só a morte pode nos libertar desse casamento. Pega a sua Bíblia aí. Epístola de Paulo aos Romanos. Como disse, estava na manhã de hoje, preparando aqui a lição, e me lembrei desse texto e da sua aplicação dentro desse contexto espiritual, o qual Paulo ele faz questão de trazer. Ele apresenta a questão cultural, moral, ética do casamento judaico, mas ele traz essa extraordinária aplicação espiritual, que aí no nosso caso, como igreja, é absolutamente aplicável. Capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Eu vou ler aí do versículo 1 ao 6, para a gente encerrar aí a introdução e partirmos então ao capítulo 1. Veja o que diz o apóstolo: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Ele vai trazer aqui o argumento da lei de Deus, como eu citei aqui, a lei, até falei, independente se foi na igreja católica, um padre, se foi um oficial de cartório, geralmente ele vai trazer essa expressão. Então, falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Ele faz uma pergunta, na verdade: não sabeis vós, irmãos, pulando aí o parênteses, não sabeis vós que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Enquanto você está vivo, você precisa cumprir a lei. Depois de morto, não vai ser exigido de você que cumpra a lei. Imagina, hipoteticamente, a pessoa está dirigindo um carro. A lei de trânsito diz que ela não pode atropelar alguém, é óbvio. Mas se essa pessoa tem um infarto na direção do carro e ela morre, depois de morto atropelar, será que vão pegar esse cadáver e vão colocá-lo na prisão porque ele cometeu um crime de trânsito depois de morto? A lei já não se aplica a ele. Mais ou menos assim. Então, vocês sabem disso. Ele está perguntando: vocês não sabem disso? Claro que sabemos. E agora vai falar da lei do casamento. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, ela não está livre da lei do marido, não pode casar com outro sem nenhum problema? Tornou-se viúva, qual o impedimento para que ela se case com outro? Nenhum, está de acordo com a lei de Deus e dos homens, sem problema. Todos concordam, sim ou não? Em todos os aspectos, irmãos, religioso, espiritual, moral, é a lei de Deus. Então, 3, de sorte que, vivendo o marido, esta mulher será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Meu Deus, pastor Márcio, está querendo levar aonde com esse assunto? Estou falando aqui da questão do pecado. Você vai entender a espiritualidade que Paulo aplica por trás desta lei. 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são da lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois, o que aconteceu conosco? Por favor, complete aí. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que Paulo está dizendo?
Falou, ó, você está casado com pecado, então você está debaixo da lei do pecado. Como é que eu saio debaixo da lei do pecado se eu estou casado com pecado? Eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Então, se você morre para o mundo, você está livre para se casar com outro marido, a saber, Cristo. Agora, se você não morre para o mundo, vai pegando aí, hein? E quer casar com Cristo sem ter morrido para o mundo, você é um adúltero. Você está casado com dois. Não tem como casar com Cristo se ainda está vivo para o mundo. Você ainda está vivo para o mundo. Então você ainda está debaixo do casamento anterior. Como é que eu saio desse casamento? Morra. Morreu? Aí Cristo, agora você está livre para casar comigo. É o que Paulo está dizendo aqui. Isso é interessante, né, irmão? Olha aí. Você conhece algum adúltero espiritual casado com os dois? Hã? Não é o que Tiago diz, capítulo 4, versículo 4? Ele já chega logo, né? Diríamos no nosso popular, com os dois pés no peito, né? Adúlteros e adúlteras. Já chega, não está falando de adultério, como nós entendemos o literal, né? A junção de corpos, de pessoas que têm uma relação conjugal e depois uma relação extraconjugal, ainda estando, né, debaixo da lei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Mas o que o apóstolo, aliás, Tiago, né, o apóstolo Tiago está dizendo? Ele está dizendo de adultério espiritual. Ele diz, não sabeis vós que aqueles que querem ser amigos do mundo, é casado com o mundo, são inimigos de Deus. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser o quê? Inimigo de Deus. Então tem que decidir. Quer estar vivo para o mundo? Vai estar morto para Deus. Quer estar vivo para Deus? Tem que morrer para o mundo. Não dá para estar vivo para os dois. Não dá para estar casado com os dois. Senão está cometendo adultério. Adultério espiritual. O grande pecado da nação de Israel em todo o Antigo Testamento, que o levou ao cativeiro, né? Israel, o norte, ao cativeiro assírio, Judá, o sul, ao cativeiro babilônico. Adultério espiritual. Queria se relacionar com Jeová e, ao mesmo tempo, com as divindades pagãs da região ali, no entorno de onde eles estavam. Não pode. Tem que morrer para o mundo para viver para Deus. Só assim estaremos livres para nos casar com Cristo. E ele vai falar de frutos. Aí você vai dar frutos agora. É como se fossem os filhos. O resultado desse relacionamento, desse casamento. Quando você está casado com o pecado, aí você gera o quê? Obras da carne. Quando você está casado com Cristo, os seus filhos têm nome, fruto do Espírito. Aí você vai dar o nome do primeiro filho de amor, o segundo filho você vai chamar gozo, o terceiro filho você vai chamar paz, o quarto filho longanimidade, o quinto filho benignidade, o sexto... Fruto do Espírito, se você está casado com Cristo. Agora, você está casado com pecado, é adultério, fornicação, mentira, falso. Aí é o nome dos filhos. Então, pelo nome dos seus filhos, eu sei com quem você anda casado. O que é pecado? Vamos lá. O que é pecado? Será que preciso ensinar isso para vocês? Às vezes eu digo isso sempre que a gente vai dar aula de hamartiologia. Eu acho que é a única disciplina que eu não preciso ensinar quase absolutamente nada para ninguém, né? Ensinar sobre pecado. Isso daí, infelizmente, já vem de fábrica. Esse defeito de fabricação, a gente já traz desde que Adão pecou. A gente já nasce com esse defeito de fabricação. Pecado. Mas nós precisamos aqui entender, né, teoricamente, exegeticamente, etimologicamente, como disse, nós vamos ver as etimologias hebraica e grega do pecado, porque existem várias expressões bíblicas alusivas a pecado, e a gente precisa entender por que a Bíblia usa vários termos para se referir ao pecado. Em alguns momentos usa o termo iniquidade, em outros momentos ela usa o termo transgressão, em outros momentos o termo é pecado propriamente dito, em outro momento é injustiça. Então, tudo isso tem o seu significado. Claro que está tudo no bojo do pecado, mas transgressão é uma coisa, iniquidade é outra coisa, injustiça é outra coisa. Então a gente vai entender como cada um se aplica dentro dessa conceituação macro aqui da doutrina do pecado.
Então, capítulo 1 aí, o que é pecado? A palavra pecado é sinônima de muitas outras usadas na Bíblia, as quais indicam conceitos bíblicos distintos sobre o pecado. São vários os termos que amplificam o conceito de pecado nas suas várias manifestações. Então a gente tem aqui vários teólogos, vários comentaristas bíblicos ou escritores de teologia sistemática que apresentam alguns conceitos. Eu vou destacar alguns para que nós possamos aqui fazer uma análise deles, ainda que breve. Primeira definição que eu trago: o pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Isso é uma definição de pecado. Se alguém te perguntar assim, pecado, o que é pecado? Isso é um conceito. Pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Se conflitou com o caráter de Deus, se é oposto ao caráter de Deus, se está na contramão daquilo que Deus propõe, logo é pecado. Um conceito. Um outro conceito: o pecado é egoísmo. Talvez você nunca parou para pensar nesse conceito. Talvez você saiba. Não, egoísmo é pecado. Egoísmo é pecado. Mas eu estou dizendo que o pecado em si, é um gesto egoísta. Não estou vindo de lá para cá dizendo que o egoísmo é um ato pecaminoso. Estou dizendo que o pecado é um ato de egoísmo. Revela o egoísmo. O que é egoísmo? Hoje em dia, tudo que é sufixo, traz o sufixo ismo, a maioria traz como definição alguma patologia, algo de conotação ruim, trazendo esse sufixo ismo. E quando você traz ego, que é o eu, então seria o excesso do eu, a doença do eu, a supremacia do eu sobre toda e qualquer coisa, sobre todas as outras pessoas. Então, egoísmo é pecado. Esta é a definição, ou melhor, o pecado é egoísmo. Esta é a definição mais frequente. É bíblica, porém, em certo sentido, ela é incompleta. Mas eu explico aqui. Vamos pensar no pecado de Eva. Vamos pensar na origem do pecado no universo, primeiro, e depois no pecado na história humana, o de Eva. Primeiro o de Lúcifer, depois o de Eva. O de Lúcifer, qual era o pecado dele? Ele queria, desejo dele, o ego dele, eu quero ser como Deus. Eu não estou satisfeito em viver para a glória de Deus. Eu quero estabelecer um reino em que eu seja o Senhor, que eu seja glorificado, que os holofotes estejam sobre mim. Eu não quero prestar adoração, eu quero ser alvo da adoração. Eu não quero prestar obediência, eu quero ser obedecido. Então olha o egoísmo aí, o eu tomou o lugar, tomou a proeminência. E o que ele faz com Eva no ato da tentação? Diz a ela: você sabe, Eva, porque Deus está lhe impedindo de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus não quer que você seja como Ele. Porque no dia em que comer, seus olhos se abrirão e você será semelhante a Deus. Aí Eva coloca no coração o desejo de ser como Deus, de comer do fruto, para poder experimentar algo que até então Deus não lhe tinha permitido experimentar. E aí ela não quer mais viver em submissão à vontade revelada de Deus. Ela quer satisfazer o seu eu, o seu ego, sua vontade, sua vaidade, sua concupiscência. Então, de forma geral, todo pecado tem essa origem no egoísmo, o desejo da busca pela satisfação do eu. A gente já apresentou, eu vou voltar nesse conceito aqui. Pecado significa originalmente errar o alvo, perder o alvo,
e ali a gente tem uma imagem de um alvo e vários dardos lançados, todos eles fora do alvo. Então, quando você não acerta um alvo, você acerta outro alvo, você acerta outro lugar. O alvo ali é o que Deus propõe, é o que Deus deseja, é o que Deus quer, é ali que Deus quer que você ande, é ali que Deus quer que você acerte. Quando você erra o alvo, você está acertando outros alvos, então você está seguindo outras propostas, está seguindo outros caminhos, está dando ouvidos a outros desejos. Então, a falta de alcançar um alvo, principalmente espiritual. Conceituando ainda o que é pecado, a palavra pecado, volta aqui o termo, hamartia, que significa errar o alvo, fracassar. Então, pecar é um desvio do fim estabelecido por Deus. Deus estabelece, eu não quero andar dentro do critério estabelecido por Deus, eu quero estabelecer o meu e andar de acordo com o meu. Eu não quero estar sujeito ao de Deus, eu quero estabelecer o meu e andar em conformidade com o meu. Isso é egoísmo, é o ego falando mais alto, tomando o controle. Então, pecado pode ainda ser lido na Bíblia no sentido de ofensa, passo em falso que leva à queda. É uma ofensa contra Deus, é uma afronta ao Criador, é a criatura querendo estabelecer o seu modo de viver, o seu estilo de vida, contrário àquele que o Criador estabeleceu. Jeremias, ele usa esse termo como uma loucura, em que o barro quer dizer, o barro querendo dizer ao oleiro o que o oleiro deve fazer com ele. Parece absurdo, mas é exatamente o que acontece na prática. É exatamente o que acontece na prática. Tente imaginar você numa olaria e, de repente, aquele monte de lama se recusando a ser o que o oleiro quer que ele seja, e aquele monte de lama, aquele monte de barro, exigindo do oleiro que ele seja o que ele quer. Não faz o menor sentido, né? Você não consegue sequer imaginar. Temos dificuldade até de imaginar, mas é exatamente o que acontece. É a gente que quer dizer para o oleiro que é o barro que quer estar no comando. É o barro que quer determinar o oleiro o que deve fazer. De vez em quando diz que o oleiro está errado. Não, não é assim. Tem que ser assim. É exatamente essa loucura. O barro querendo estar no controle. Cacos, em meio a tantos outros cacos, querendo se levantar contra o oleiro. Esse é o pecado, é essa a ofensa. O pecado é a causa de todos os distúrbios e tragédias em todos os segmentos da civilização humana. É o pecado que produz a tragédia na família, é o pecado que produz a tragédia nas igrejas locais, é o pecado que gera tragédia na religião ou religiões, algumas aí seitas, heresias, em guerra entre si ou contra outras. É o pecado que gera toda a crise social e entre nações. Portanto, os homens tentam paliativamente resolver as consequências do pecado, mas é só Deus que tem poder de agir na origem, transformar o homem em uma nova criatura, fazê-lo nascer de novo e então ser uma nova vida, onde as coisas velhas são deixadas para trás e tudo começa a se fazendo novo. Então, os homens, no máximo, paliativamente, lidam com as consequências. Deus lida com a origem, com a natureza do pecado. Falar aqui mais um pouco. Pecado é a transgressão da lei. Essa definição também é bíblica, porém, de certa forma, insuficiente, a não ser que o conceito da lei
seja estendido de modo que compreenda todo o caráter de Deus. Teólogo por nome de Langston, para ele o pecado, no sentido mais lato do termo, é um estado da alma ou da personalidade. Ele acrescenta dizendo que incluímos nessa definição os resultados deste estado, isto é, os atos pecaminosos. Para ele, então, pecado é um estado mau da alma e suas manifestações. Este conceito falha ao deixar de mencionar Deus na definição contra quem o pecado é cometido. Nós vamos falar sobre isso aqui. O pecado como um estado, uma condição, uma corrupção da personalidade, da alma humana. Jesus sempre atacou o pecado nesse nível. Quando os religiosos, no muito, atacavam a extrapolação do pecado quando ele se transformava em ato. Quando se transformava em ato pecaminoso, não é assim? Cometido, uma vez tendo cometido, praticado, então era punido. Jesus, ele não tratava apenas o ato, ele tratava a condição da alma, o estado do pecado. Não era apenas o ato do pecado. Ou seja, não era só o adultério, era o coração adúltero. Não é apenas o homicídio, é o coração homicida. A inveja, o rancor, a falta de perdão, então, o estado da alma. Uma pessoa adepta de qualquer outra religião, ela pode viver numa clausura da sua alma, aprisionar a sua alma, repelir a sua alma, para que esta alma, uma vez estando ali sob sujeição religiosa, não praticar atos pecaminosos, mas a prisão da alma está ali dentro daquela prisão, todo tipo de pecado, que Jesus chamou de sepulcro caiado. Está ali dentro. O que é um sepulcro caiado? Você imaginar assim, eu sei que a expressão é até um pouco assim, lúgubre, né, de a gente pensar, mas a gente tem que pensar. Jesus falou isso, a gente tem que pensar. Jesus está falando de caixões que eram bonitos, ornamentados, caixão lá com um pedacinho de ouro, uma flor, um design lá bacana, acolchoado por dentro. Mas o que vai dentro daquele caixão ali, depois que a pessoa é sepultada? Vá visitar depois de algum tempo a pessoa que foi sepultada naquele caixão, faça a exumação do corpo, veja o que está ali. Então, do lado de fora pode ter uma ornamentação bonita, mas o interior é só que não presta, em estado de putrefação, cheirando mal, e por aí vai. Jesus faz essa comparação. Então, a estética, o exterior, pode estar apresentável. As religiões atacam apenas o exterior. Jesus, ele vinha tratar o estado da alma, o interior, a personalidade humana. Então, Langston fala sobre isso aqui. A gente vai ver um pouco mais. Falamos, me lembro na semana passada, mas vou tornar a falar. W.T. Conner afirma que pecado é rebelião contra a vontade de Deus. Trouxemos já esse conceito. Lois Berkhoff, outro teólogo, tem uma definição mais completa. Diz ele que pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, seja em disposição, seja no estado, a questão interna. Pecado é um mal moral que consiste em ação, omissão ou estado contrário a qualquer lei de Deus dada às suas criaturas racionais. Pecado de omissão também. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? É o que a Bíblia diz, comete pecado, pecado de omissão. Sabe fazer, mas não faz, se omite, comete pecado. Então não é um pecado por ação, é por omissão. Tem os pecados de sentimento, tem os pecados na emoção, tem os pecados no pensamento, é o estado. Seguir aqui mais alguns slides. A natureza do pecado. No presente, o que o pecado faz com o pecador? Envergonha. No futuro,
mata o pecador. Na concepção do pecado, o pecador deve ser morto e executado com a destruição de forma inapelável. No presente, produz vergonha. No futuro, morte espiritual eterna. Então, aqui alguns slides interessantes, né? Pare com o pecado antes que ele te mate. É um sinal vermelho para o pecado. Um rótulo aqui interessante de se usar também, ó. O salário do pecado é a morte. Então, uma nota importante: diante do pecado, portanto, o crente precisa e deve ser extremista, radical. O pecado e Satanás vivem em sistema de cooperativa. Um coopera com o outro. Estão ali, um servindo ao outro. Nós devemos ser radicais, extremistas em relação ao pecado. Então nós devemos tomar aí, ó, pecado zero. Viva ao lado santificado da vida. Isso é um comercial aí, né? E esse aqui, ó. Tem um cisco no teu olho, deixa eu tirar. E a trave no olho dele. Isso é para a gente refletir. É sempre mais fácil perceber o pecado no outro do que percebermos o pecado em nós mesmos. Não por acaso, sabendo que isso aqui é uma realidade da personalidade humana, isso é inerente nossa, a gente tem sempre uma propensão, uma inclinação maior, mais rápida, mais criteriosa, para julgar pecados alheios do que o próprio pecado. E aí, por isso vale a pena sempre a gente lembrar a estratégia usada por Natã, quando foi confrontar Davi. Ao invés de chegar lá falando do pecado de Davi e sentenciando o pecado de Davi, ele vai apelar para esse senso de justiça quando se trata de julgar o pecado alheio. Davi tinha dois, um era rico e tal, tinha muitas ovelhas, etc. O outro era pobre, não tinha nada, a não ser uma ovelhinha. Veio um visitante distante pousar na casa do homem rico, ao invés dele pegar uma ovelhinha lá das tantas que tinha, vai lá e usurpa a do pobre, que só tinha aquela, que era tão querida, que chegava ao ponto de dormirem agarrado com ela no seu regaço. Mas aquele homem rico não levou em consideração o fato de ter muito, arrancou daquele seu vizinho, matou e ofereceu ao seu convidado que chegou de distante. O Davi nem espera terminar a história. É digno de morte esse cidadão. Só porque pegou uma ovelhinha? E você que pegou a esposa aí do seu oficial? Não, pensando bem, deixa eu rever o caso aí, peço vistas. Deixa eu analisar de novo, acho que eu não vi direito. Então, quando se trata de julgar o alheio, e detalhe, né, a gente sabe, já haviam se passado aproximadamente 9 meses, pouco mais, quase um ano, desde que o pecado havia sido cometido. E Davi ainda não tinha despertado para o seu próprio pecado. E o Natã nem terminou a história, o senso de justiça dele já estava lá, extrapolando, ele teve que bradar, não, tem que... E ele deu a sentença, né? Num outro momento, eu vou falar os reflexos dessa sentença de Davi sobre ele mesmo. Ele foi o seu próprio juiz e ele acaba trazendo sobre si a sentença que ele ali expôs. Então, o pecado, não importa a situação, diga sempre não. Classificação geral do pecado. Pecado é uma instituição maligna. Pecado manifesta-se como um cancro mortal. Pecado possui natureza selvagem, é um predador, está sempre na caça da sua presa, não descansa nunca, está sempre armando ciladas e emboscadas. Esse é o pecado. O pecado é maldade, o que significa dizer que o pecado é oposição ao bem, à virtude, à honra. O pecado é nocivo, o pecado é prejudicial. O pecado tem sua sede aonde?
No coração. Vou falar depois disso aqui, deixar em aberto aqui. Isso aqui eu vou deixar em aberto. Vamos falar aqui, do pecado no Antigo Testamento. Depois eu volto nesse aqui. Encontramos no Antigo Testamento 8 palavras que conceituam pecado. Passemos a apresentá-las a seguir. Eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Vou falar agora não. Então tem algumas palavras aí para pecado. Primeira delas, hebraico, hatat. Está aqui, sugere a ideia de errar o alvo. Era o mesmo conceito do hamartia, o hamartia lá do Novo Testamento, do grego. Hatat, portanto, é correlato. Deriva-se, ou melhor, tem a mesma conotação. Errar o alvo, desviar-se do rumo. Como um arqueiro antigo que atirava as suas flechas e errava o alvo. Porém, o termo também sugere alguém que erra o alvo propositalmente, ou seja, que atinge outro alvo intencionalmente. Então, o pecado pode ocorrer como um acidente ou pode ser fruto de uma premeditação. Pecado, repito, pode ocorrer de forma acidental ou pode acontecer de forma premeditada. Como assim? Pensando no arqueiro mirando um alvo. Ele deseja acertar o alvo, mas de repente, acidentalmente, erra o alvo. Ou o arqueiro que poderia acertar o alvo, é capaz de acertar o alvo, tem suficiente habilidade para acertar o alvo, mas escolhe, opta por errar o alvo. Ele elege outro alvo, ele busca outro alvo. Então, o pecado pode ser um acidente ou um ato premeditado. Na vida do crente, o pecado sempre deve se manifestar como acidente. Como acidente. Não como um propósito premeditado, previamente, não é, colocado no coração e buscado. Na vida do crente, o pecado é uma realidade, todos nós pecamos, mas o pecado não deve ser o alvo da nossa vida, não deve ser o que nós buscamos. O pecado deve ser, quando ocorrer, fruto de um ato acidental, não premeditado. O segundo termo aqui, hebraico, para pecado, é o pechá. Pechá, seu sentido tradicional, é transgredir, rebelar, revoltar-se. Porém, em variante forte, uma variante forte para definir, implica o ato de invadir, de ir além, de rebelar-se. O termo aponta para alguém que foi além dos limites estabelecidos. Então, transgressão, quando a Bíblia usa o termo, os Salmos usa muito o termo transgressão, então lá no Antigo Testamento, originalmente seria a expressão pechá, que é transgredir, é uma revolta contra a lei de Deus, é uma rebelião contra a lei de Deus, ou é ir além daquela cerca, aquela barreira que a lei de Deus estabeleceu. Então, quando você ultrapassa, a lei de Deus lhe permite ir até certo ponto e você vai além, você avança para além. Isto é uma transgressão. Quando você se rebela contra a lei de Deus, você se revolta, é o tal do eu não concordo, eu não acho que tem que ser assim. Aí levanta uma rebeldia, uma revolta, quer agir contrário. Isso é transgressão. Perceba que a gente apresentou um pecado como um acidente. Uma transgressão não é um acidente. Uma transgressão não é um acidente. Você sabe qual é a lei de Deus, mas você decide ultrapassar. Você decide bater de frente, agir contrário, de forma revoltosa ou rebelde. Isso não é um acidente. Então, transgressão é diferente. Deixa eu ler aqui as demais palavras. Raá. Outra palavra hebraica em
ou melhor, que tem seu equivalente no grego. Lá no grego a gente vai encontrar daqui a pouco a expressão kakos ou poneros, e traz a ideia básica de romper, quebrar aquilo que causa dano, dor ou tristeza. Então, Raá é um tipo também de pecado deliberado, malicioso, planejado, com a intenção de provocar, de enfurecer, dá ideia de ser mal. Indica também algo injurioso, moralmente errado. São os pecados expressos por violência, atos de maldade. Então, quando você, falando assim de forma genérica, busca o mal de alguém, quer enfurecer alguém, irritar, provocar dano, o termo é o Raá. Mais uma vez, isto não é acidental, isso envolve premeditação, é o estado mal da alma extrapolando para provocar mal a outrem, para provocar dano a outra, tristeza, dissabor, é o Raá. Um outro termo hebraico, eu trouxe 8 termos hebraicos e 8 termos gregos. Não, isso aqui não é a totalidade, são aqueles que mais aparecem na Bíblia, no seu original, Antigo Testamento hebraico, no Novo Testamento ali no grego. Próximo é o Ramá, que quer dizer enganar, dá a ideia de prender numa armadilha, num laço. Implica, portanto, um tipo de pecado em forma de cilada para outrem cair. É uma forma de enganar, agir traiçoeiramente. Vocês perceberam, em todos eles eu coloquei uma gama de referências bíblicas. Depois podem e até devem ser consultadas as referências aonde vamos ver esses termos. Portanto, aí o ramar é o engano, é uma armadilha para o outro cair. É o pecado que, na verdade, busca o mal do outro. Aqui, um laço para o outro, um engano, uma traição contra o outro. Patá é a 5ª expressão hebraica. É um termo que dá a ideia de seduzir. O sentido literal da palavra é ser aberto ou abrir espaço. No nosso evangelicalês, evangeliquez, na nossa língua assim no popular, que a gente usa, seria o tal do dar lugar, dar brecha. É esse aqui, ser aberto, abrir espaço para o pecado ter livre curso. No Éden, Adão e Eva se deixaram seduzir pelo engano do pecado e pelo pai do pecado, pelo pai do engano, pelo pai da mentira, Satanás, personificado ali numa serpente. Se deixaram seduzir, conversaram com o pecado, se sentiram à vontade conversando, dialogando com o pecado, próximo ao pecado, convivendo lado a lado com o pecado. Não estou pecando, mas está ali, Diferentemente do José que fugiu, é aquele que, estou aqui, mas não cometi pecado. Estou aqui, mas não cometi pecado. Brincando com o pecado, dando brecha para o pecado, dando oportunidade, facilitando para o pecado. Já é pecado. Shagag, o sentido aqui é errar ou extraviar-se, como uma ovelha ou um bêbado. É o tipo de erro pelo qual o transgressor torna-se responsável ante a lei divina que condena o seu erro. Terminando aqui, para a gente ir para o Novo Testamento, temos o rachá, palavra aparece especialmente também nos Salmos, a ideia aqui é impiedade ou perversidade, seu sentido metafórico é o pecado em oposição à justiça, e o último termo hebraico que eu trago é o ta'á. Este vocábulo se refere ao ato de extravio deliberado. Não se trata de algo acidental também, e sim algo que uma pessoa comete sem perceber o fruto negativo gerado pelos seus atos pecaminosos. Em o Novo Testamento, quais são as principais expressões para o pecado? No Novo Testamento, no grego, a palavra pecado também tem vários sentidos. Alguns são correlatos dos termos hebraicos. Esses vocábulos do grego bíblico descrevem o pecado
em seus vários aspectos. Apresentaremos aqui uma lista dos mais importantes. O primeiro dele, aí, o mais importante, nós já falamos, né? É o hamartia, ou hamartia, que dá nome ao nosso próprio material. O sentido é esse: errar o alvo, perder o rumo, fracassar. Indica que o primeiro homem, no princípio, perdeu o rumo de sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino que para ele fora estabelecido. Então, é esse erro aqui. É seguir um caminho diferente daquele proposto por Deus. Tomar um outro alvo para a sua vida que não o alvo que Deus estabeleceu. No Novo Testamento, os escritores usaram o termo hamartia para designar o pecado, é o principal termo. Vamos a outros aí. Adíquia denota injustiça, falta de integridade, como alguém que abandona o caminho original. Em sentido amplo, esse termo refere-se a qualquer conduta errada e significa ainda agravo, ofensa feita a alguém. O texto de Romanos 1,18 descreve a injustiça como inimizade para com a verdade. Próximo termo, apistes ou apistias, deriva de pistes, que é crer, confiar, portanto significa incredulidade, infidelidade, não é? Falta de fé, ou algum tipo de resistência ou vergonha. Um detalhe aqui, para eu fazer um comentário mais aprofundado nesse termo aqui. No grego, muitas palavras gregas trazem esse prefixo a como uma forma de negação da palavra que se segue. Por exemplo, díquia, ou dikoi, significa justiça. Adíquia é injustiça. Pistes significa crer, confiar, ter fé. Apistes, aí mais uma vez o prefixo a vai trazer a conotação de falta de fé, falta de confiança, falta de fidelidade. O termo aí, o quinto, por exemplo, também, nomos, nomia, que significa lei. Então, anômia, sem lei, ou transgressão da lei. Outro exemplo, que não está aqui, mas uma palavra que nós usamos muito, né, que a gente conhece, é comum, theos, significa Deus. Ateos, ateu, é alguém sem Deus, que não acredita em Deus, que não tem fé em Deus. Mais uma vez o prefixo a, dando essa ideia de negação do termo que se segue. Então, muitas vezes, a gente vai ver essas palavras gregas sendo formadas assim. Voltando aqui ao apistias, eu quero fazer esse comentário, porque o sentido de apistias, ele é amplo: falta de fé, infidelidade, falta de confiança, falta de crer. E às vezes a gente comete muito esse pecado. A gente não percebe, mas deixar de acreditar em Deus é pecado. E às vezes a gente sempre usa o termo, eu creio em Deus. Mas só que Deus faz uma promessa, e se você, por exemplo, usa aquela famosa expressão, será mesmo? Você já demonstrou falta de fé, falta de confiança em Deus. Deus diz que vai cuidar de algo para você, e você insiste em se envolver com isto. Às vezes a gente diz, eu já entreguei para Deus, mas não para de mexer no negócio. Já entreguei para Deus e está o tempo todo mexendo ali. Não entregou coisa nenhuma. Está demonstrando falta de confiança, falta de fé em Deus. Murmuração, irmãos, é uma forma de expressar falta de confiança. Quem murmura está com outras palavras dizendo que não acredita que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele disse que faria. Murmuração é isso. Aquela excessiva reclamação da situação. Isto é demonstração de falta de confiança em Deus. Vou te dar aqui alguns exemplos na Bíblia. Um exemplo, Deus envia, e a gente falou, né, semana passada bastante do anjo Gabriel.
4 vezes aparece na Bíblia, 2 vezes com mensagens designadas a Daniel. No Novo Testamento ele aparece levando uma mensagem para Maria, e a outra mensagem ele levou exatamente para quem? Para quem? O Zacarias, o pai de João Batista. Está ele lá no templo, tendo sido escolhido por sorte, que era comum nos seus dias, designado para oferecer incenso no altar do incenso. Quando lá está, de repente, se materializa ao lado do altar, diante dele, no lugar santo, ninguém menos do que o anjo Gabriel, para trazer a notícia, a informação de que Zacarias, junto com sua esposa, a despeito de serem avançados em idade, e ser ela estéril, mas o céu traz uma notícia: vocês terão um filho, ele preparará o caminho para o Salvador da humanidade. Imagina, o anjo veio falando isso. Eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, sou um assistente direto da sala do trono, vim aqui para lhe dizer, justamente para lhe dizer, que você vai ter um filho junto com sua esposa, ele será chamado João, ele vai preparar o caminho para o Salvador da humanidade. E aí o João Batista: mas como é que isso vai acontecer? Como será isso? Eu sou velho, minha esposa é velha, minha esposa é estéril. Rapaz, como é que eu venho lá do céu te trazer uma notícia aqui, você, com essa conversa de que isso não pode acontecer? Rapaz, você fala demais, você vai ficar mudo. Você só vai voltar a falar agora quando a palavra de Deus se cumprir. Mas Deus, eu sou um assistente direto da sala do trono, Deus me manda vir aqui para te contar o milagre, e você, mas como assim? Será que vai mesmo? Será? Você não vai falar mais nada até esse menino nascer. Ele cometeu um pecado. Lá no Antigo Testamento, envolvendo assim mais ou menos o mesmo contexto, né? Quando os seres angelicais visitaram a casa de Abraão para dizer que ele e sua esposa teriam um filho, aí qual foi a atitude de Sarai, né? Começa a rir. Aí o anjo: está rindo de quê aí? Não ri não, riu, e não vem dizer que não riu, porque você riu. Tanto riu que o nome do menino vai ser Riso. Isaac significa o que é o Isaac aí? Significa riso. Para provar que você riu, o nome do menino vai ser Riso. Você riu sim. Aquela risadinha de quem? Que piada que o anjo veio dizer que eu vou dar luz, que eu vou ter. Então, às vezes a gente comete esse pecado, irmãos. E olha só a reação do céu quando a gente desacredita que o céu é capaz de cumprir as suas promessas. Isso é uma ofensa contra Deus. Às vezes a gente não leva em consideração, mas o tal do será, ter dúvidas, isso é pecado. Próximo a Icáquia, do grego, o quarto da nossa lista do grego, relaciona-se com perversidade, depravação, algo oposto à virtude. É um termo que descreve o caráter e posição interior, mais uma vez, olha, e não apenas atos exteriores, pecados cometidos no interior, perversidade, que é o tal do maquinar o mal, depravação, pensamentos de caráter depravados estão lá no interior, não se materializam, mas são tidos como pecados. Deriva outra palavra, cacos, cujo sentido transcende o mal-estar físico ou doenças. Aí vamos ao sexto, anômia ou anomos, denota ilegalidade. Tais palavras são traduzidas frequentemente como iniquidade ou transgressão. Lá no Antigo Testamento, usa muito esse termo. Aqui no Novo, o anômias, o sem lei. Porém, o sentido literal é esse, anômia, sem lei. Quem transgride a lei de Deus, pratica a iniquidade. Por quê? Quem transgride a lei de Deus, ele vive por uma lei que ele estabelece para si, que não é a de Deus. Ele não se sujeita à lei de Deus, mas a uma lei que ele estabelece para si. E isso, irmãos, tem sido cada vez mais latente no mundo dos nossos dias.
Estamos vivendo o tempo, a gente está estudando isso nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, o relativismo. O que é o relativismo? Não existe verdade absoluta. A lei de Deus não é uma verdade absoluta, segundo o conceito do relativismo dos nossos dias. O que eles vão dizer? O que é certo para você pode não ser certo para mim. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Você tem as leis que regem a sua vida, eu tenho as leis que regem a minha. Então, segundo o meu conceito, que é diferente do seu, aquilo que para você é errado, para mim não é. Isso é o relativismo. A lei de Deus não é mais uma verdade absoluta dentro da sociedade atual. Estamos falando do mundo como um todo. Isso tem se expandido cada vez mais no Brasil, mas isso é uma realidade que tem abarcado o mundo como um todo, colocando cada vez mais a lei de Deus de fora e os homens estabelecendo as suas próprias leis, seus próprios parâmetros do que é certo, do que é errado. E aí vai fazer o quê? Vai se buscar o egoísmo, o hedonismo, a busca da satisfação pessoal, a busca da satisfação do ego, do eu. Você vai buscar a sua satisfação, você vai buscar o que é melhor para você. Você não vai se preocupar em agradar a Deus, vai se preocupar em agradar o seu ego, o seu eu. Então você estabelece as suas leis. A gente vive nesse contexto. As leis de Deus estão sendo cada vez mais deixadas de lado. E os homens têm criado leis anti-Deus, leis anticristãs. Existe um parâmetro legal da sociedade ocidental baseado justamente na cultura judaico-cristã. Isso tem sido cada vez mais colocado de lado, para se estabelecer leis contrárias a esta cultura judaico-cristã, leis anticristãs. O que é isso senão uma preparação de cenário para a emersão do anticristo, para o surgimento, o aparecimento e o governo do anticristo. Então, cada vez mais a sociedade tem questionado as leis de Deus e tem se adequado a leis anti-Deus. Isso é tudo preparação de cenário para o anticristo, irmão. Não podemos ter dúvidas disso. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos, nos nossos dias, vivemos esta realidade. Anômia, anomos, homens sem lei, homens amantes de si mesmo. Foi o que o apóstolo disse. Nos últimos dias teremos homens amantes de si mesmo. Não amam a Deus, amam a si mesmo. A minha lei, a minha vontade, o meu conceito, o meu valor, o que para mim é certo. Cada um, e isso aí imagina, cada um com essa mesma mentalidade. É essa verdadeira Babilônia que a gente vive, esse sistema corrupto. Próxima palavra grega, eptumia, significa desejo. Porém, é o contexto da palavra encontrado no Novo Testamento que pode indicar o caráter moral do desejo. Se é bom ou se é mau. Coisas como motivo, intenção, direção e relação revelarão o caráter moral de eptumia. De modo geral, o vocábulo sempre, ou quase sempre, melhor dizendo, se identifica com algo negativo e pecaminoso. Daí o significado poderá indicar um desejo incontinente, normalmente traduzido como o quê? Concupiscência, paixão impura. Aí eu vou voltar naquele ponto que eu havia pulado lá atrás, vou voltar nele aqui agora. Pecado é maldade, que significa dizer oposição ao bem, à virtude, à honra. Pecado é nocivo, pecado é prejudicial. O pecado tem a sua sede no coração. O pecado reside no coração, que na psicologia da Escritura é o órgão da alma. Não estamos falando do coração como um órgão físico, responsável por bombear sangue para o resto do corpo, mas estamos falando dentro de uma perspectiva bíblica. É aquele órgão da alma, onde estão as saídas da vida. É ali que o pecado quer se estabelecer. É ali.
no homem natural, cujo espírito está morto, o pecado, então, ali domina toda a alma, pensamento, sentimento e vontade. O homem, portanto, guiado pelo sentimento carnal, pensamento carnal, vontade carnal, vai gerar as obras da carne. E o espírito está morto, sem nenhuma condição de lutar para impedir que o pecado domine sobre a alma deste homem e faça, portanto, ele gerar tudo isso daí. É desse centro, estamos falando do coração humano, que a sua influência e suas operações se espalham para o intelecto, para a vontade e para as emoções. Em suma, para todo homem. Todo ser humano que está morto espiritualmente, seu espírito está morto, ele é dominado, ele é escravo do pecado. O pecado domina seus pensamentos, sua vontade, suas emoções. Em suma, domina todo homem, domina todo ser. Somente quando há o novo nascimento, aonde começa com o processo que já estudamos, mas nós vamos tornar a ver, da vivificação do Espírito, onde o Espírito Santo de Deus vai habitar, aí então começará a batalha do Espírito contra a carne para o domínio da alma. O Espírito lutando contra a carne lutando contra o Espírito, para ver quem vai ter o domínio dos sentimentos, quem vai ter o domínio dos pensamentos, quem vai ter o domínio da vontade. Se o homem alimenta a sua carne, a carne prevalecerá no domínio sobre a alma. Se o homem alimentar o seu espírito, o espírito prevalecerá nesta batalha para o domínio da alma. E aí, mais uma vez, retorno. O homem que está morto espiritualmente, não existe batalha. O espírito já está morto. Então a carne, o homem carnal, as concupiscências, vão dominar sobre tudo. Mas uma vez o homem estando ressuscitado espiritualmente, então ele entra em batalha. Então, irmãos, uma das formas de sabermos, de evidenciarmos que experimentamos o novo nascimento, é justamente o fato de estarmos em batalha. Se não há batalha, pode ter certeza, não é porque a carne se acalmou, ela nunca se acalma. Se não há batalha, é porque o espírito está morto e a carne está no controle de tudo. Agora, se há batalha, é porque houve novo nascimento. Aí uma pergunta, você enfrentou alguma batalha com a sua carne hoje? Todos os dias enfrentamos. Todos os dias enfrentamos. O que disse na semana passada, não é? Se você, na sua caminhada em direção ao céu, você não bate de frente com Satanás, na verdade você não está caminhando em direção ao céu, você está caminhando paralelo a ele. Está andando lado a lado com ele. Agora, se você está de fato caminhando em direção ao céu, você sempre vai estar batendo de frente com ele. Ele vai estar sempre apresentando oposição a você nessa caminhada. E aí, usando todas essas estratégias aqui, apresentando todos esses caminhos para que a pessoa possa cair em pecado, em falha. Vamos às duas últimas palavras aqui. Paraptoma deriva de parapípito, não é paralelepípedo não, quase, né? Significa decair ao lado de, perder o caminho, fracassar. De modo geral, significa lapso moral, uma ofensa pela qual a pessoa é responsável. Vários textos exemplificam paraptoma, estão aí. E o último, aseuguia, denota relaxamento, licenciosidade, esta palavra aqui é interessante, ou mesmo sensualidade. Exemplo, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de Deus. Sabe qual é o pecado de aseuguia? A licenciosidade, a sensualidade, é o pecado de fazer o outro pecar.
Porque a pessoa que é sensual, quer seja homem, quer seja mulher, ela quer provocar o que há de pior no outro. Desejo proibido no outro. Fazer com que o outro a deseje, ou o deseje, que o homem também comete esse tipo de pecado, né? Às vezes a gente está vendo aí cada um, né, com as suas roupinhas apertadas, até os varão hoje agora tá usando esses negócios aí, apresentando tudo, provocando no outro algo que ele não pode suprir. É claro que não. Ele é casado e está provocando o outro, ela é casada e está provocando o outro. Então é o pecado da provocação do outro, é a licenciosidade, é a sensualidade, é esse pecado aqui. Ah, mas eu não me deitei com ele, não me deitei com ela, não pratiquei. Provocou, só provocou, né? Fez com que a imaginação da pessoa trabalhasse nesse sentido pecaminoso. Então, é esse pecado aqui, acelgueio, acelguia. Finalmente, pecado pessoal. Significado: o pecado é cometido pelo indivíduo. Pode ser cometido deliberadamente ou por ignorância. Errar o alvo também implica atingir o alvo errado. Qual é a penalidade do pecado? Perda de comunhão. E aí, irmãos, vale a pena destacar aqui também, as pessoas, até no nosso meio, ou principalmente no nosso meio, nesse caso que eu vou falar aqui, cometem pecados. E sabe que o pecado, entre várias consequências que geram, a primeira e principal delas é a perda de comunhão com Deus. Mas vem as outras consequências, a vergonha pública, o descrédito público. Se a pessoa ela tem uma imagem, tem um ministério, ela sabe que isso tudo vai ficar arranhado, vai ficar, de certa forma, comprometido. A pessoa, às vezes, ela não se arrepende do pecado. Às vezes, ela se arrepende das consequências do pecado. Como assim? Se ela tivesse a oportunidade de voltar a pecar sem passar pelas consequências, ela voltaria a pecar. Porque, para ela, o grande problema não foi o pecado, foi a consequência do pecado. Muitos casos a pessoa não confessa o pecado é descoberto, e uma vez descoberto não tem mais como omitir, então ela vai lá e ela não confessa, ela confirma, é diferente. Confissão é diferente de confirmação. Confissão é quando ninguém sabe e você coloca para fora algo que ninguém sabe. Depois que todo mundo sabe, você simplesmente confirmou algo que todo mundo já sabe, isso não é confissão, isso é uma confirmação. Às vezes a pessoa abandona por conta da consequência do pecado. Teve alguma perda, uma perda da imagem, uma perda financeira, uma perda de credibilidade, uma perda de posição, perda de cargo, etc. Então o que pesa no coração dela é essas consequências, não a perda da comunhão com Deus, é a perda desses outros benefícios que tinha, mas o pecado fez com que ela perdesse. Isso é muito sério. Às vezes a gente tem que pensar sobre isso. O arrependimento deve ser do pecado e não se arrepender por causa das consequências do pecado. Eu devo me arrepender de ter ferido a santidade de Deus. Eu devo me arrepender de ter ofendido a Deus e não me arrepender porque a minha besteira fez eu perder isso, perdi aquilo, perdi aquilo, perdi aquilo. Não, eu devo me arrepender de ter perdido a comunhão com Deus, de ter ferido a Deus, de ter ofendido a Deus. Isso é muito sério, às vezes a gente não pensa sobre isso. A gente vê pessoas, né? Quem sou eu para julgar, irmão? Não estou aqui na posição de juiz, não. Mas às vezes a pessoa vem lá, irmão, eu queria pedir um perdão para a igreja porque eu cometi um erro aí. Amém? Irmão, perdoa? Perdoa. Aí no outro mês, irmão, eu de novo, tá? Aquele pecado de novo. Irmão, perdoa? Perdoa. Mês que vem, irmão, tem necessidade de falar? Você já sabe, né? Perdoa? Perdoa. Aí lá vem, e lá vai, e lá vai, e lá vem. Aquilo ali virou uma rotina.
Aquilo ali virou um estilo de vida. Então, e esse arrependimento? É um arrependimento mesmo? Estou trazendo para nós refletirmos, trazendo sempre para nós, claro. Qual é a solução? A penalidade do pecado é a perda de comunhão. A solução é o perdão. O perdão retira a culpa produzida pelo pecado e gera ou produz a justificação, que é a declaração da atribuição da justiça de Cristo ao pecador que crê e é perdoado. Irmão, isso aqui é um ato legal, a justificação é um ato legal. Não significa que o pecado não aconteceu. Você tem que saber disso. Quando Deus, em Cristo, nos justifica, não é que Deus está fazendo de conta que o pecado não aconteceu, é que Deus puniu o nosso pecado em Cristo. É isso que você tem que entender. Ah, porque eu pedi perdão, Deus vai fazer de conta que o pecado não aconteceu. Não é que vai fazer de conta. Cobrou aquele pecado de alguém. Quem foi que pagou por aquele pecado? Você tem que saber que esse pecado, pelo qual, assim, magicamente, né? Assim, ó, você está sendo perdoado, alguém sofreu por esse pecado. Alguém pagou por esse pecado. Alguém foi julgado por esse pecado. Jesus. Não é, eu chego lá, Senhor, me perdoa, aí vem no outro mês, me perdoe de novo, como se fosse assim. Alguém pagou por esse crime, por esse erro, por essa falta, por essa ofensa contra Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus lançou sobre ele. Ele pagou. Então, você precisa levar isso em consideração. Toda vez que eu, você, qualquer um de nós, pensar em praticar o pecado, você pensa antes no sofrimento que esse pecado que você está pensando em praticar trouxe sobre Jesus. Você pensa assim, amanhã eu vou praticar aquele pecado, mas antes de praticar aquele pecado, deixa eu lembrar aqui das feridas nas mãos de Jesus. Deixa eu lembrar aqui das chagas na sua mente, no seu cérebro, a coroa de espinho. Deixa eu lembrar da chicotada nas suas... Pensa sobre tudo isso. Aí depois você vai para a prática do pecado, se ainda, assim desejar. É assim que você tem que proceder. Aí você, meu misericórdia, Senhor, me perdoa. Aí você já toma a decisão correta de dar meia volta e não ir em direção a esse pecado, que assim seja. Vamos ver aí o capítulo 2, irmão. A gente tem mais alguns minutos, nós vamos usá-lo da melhor forma possível para falar sobre a origem do pecado no universo. A primeira manifestação do pecado foi na esfera angelical. Os teólogos divergem quanto ao fato de que a primeira manifestação de pecado tenha começado no céu. É estranho dizer, de origem do pecado no céu. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, não podemos atribuir a Ele a autoria do pecado, jamais, hipótese alguma. Toda a Bíblia rejeita essa ideia quando diz, está lá em Jó 34:10, portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Então, do ponto de vista dos teólogos, especialmente nós, pentecostais, clássicos, duas passagens bíblicas que melhor ilustram a origem do pecado. Agora estamos apresentando o céu apenas como ambiente. Então, os textos são metafóricos. É o Isaías 14 e o Ezequiel 28. Daí a dificuldade na compreensão desses textos por muitos intérpretes. Inferem-se, contudo, destes textos, que os mesmos falam do pecado iniciado entre os anjos e pelo principal deles, ainda na condição de anjo, aqui, lá no universo, falando fora ainda da esfera humana. Então, estamos nos referindo a Lúcifer. Então, vamos lá, o primeiro subtópico aí, a origem do pecado foi Lúcifer, o diabo. Então, ainda lá quando Lúcifer. Vamos lá aos textos. Jesus disse, ele foi homicida desde o princípio,
e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo era antes um querubim ungido para proteger. Olha aí que classe, né, que ele fazia parte, que categoria angelical da qual ele fazia parte. Querubim ungido para proteger. Diz a palavra de Deus, está aí o texto, ó, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Apesar de tudo isso, ele disse aonde? Sempre lá que tudo começa, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Assim nasceu o pecado, como um pensamento no coração de Lúcifer. Esse pensamento ele pôs em ação. Vocês lembram da semana passada os passos? A batalha é no pensamento. Se o pensamento se transformar em vontade, daí para virar ação é mais fácil do que a gente conseguir fazê-lo retroceder. E em relação a Lúcifer, a mesma coisa. Pensamento, abrigado no coração, se transformou em vontade, logo virou ação. E aí ele se rebela contra Deus, foi lançado fora do céu. Jesus disse para os seus discípulos: eu via Satanás como um raio cair do céu. Desde então, o diabo tornou-se adversário de Deus. Satanás, em hebraico, Satã, ou diabo, em grego, diabolos, significa em português adversário, acusador. Ele era Lúcifer, isto é, estrela da manhã, filha da alva, mas degenerou-se, tornando-se o príncipe das trevas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Lembrar, né? Então, a origem do pecado foi Lúcifer, o diabo. Está aí o texto que a gente já citou. Era um querubim ungido para proteger. Está lá no Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas, andava. E aí o que ele disse em seu coração? Está aí o texto. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, etc. Então voltamos a esse ponto. Assim nasceu o pecado, um pensamento que ficou ali sendo remoído, no interior. Estamos usando aqui de forma poética esse termo, coração, o interior da personalidade de Lúcifer. Esse pensamento, ele transforma em ação, ele se rebela, ele consegue contagiar, isso é algo próprio dele, ele não peca sozinho, ele contagia outros para pecarem com ele, ele contagiou 1/3 dos anjos, e é o que a gente diz, né, irmãos? Se Lúcifer foi capaz de, fazendo uso de toda a sua sagacidade, toda a sua habilidade para o mal, de convencer 1/3 dos seres angelicais que habitavam junto de Deus, imagina o que ele é capaz de fazer com um crente que nem Bíblia lê, que só vai em campanha, da vitória, da bênção, do não sei o quê. É para você pensar, irmão. Você acha que convencer 1/3 dos seres angelicais, você acha que ele não é capaz de derrubar um crente que não ora? Um crente que não tem uma vida de santificação? Um crente que não busca estar constantemente na comunhão com os santos, buscando fortalecimento espiritual? Então, cuidado para não menosprezar os ardis de Satanás. Cuidado para não desprezar isso. Ele é ardiloso. Ele está sempre tentando derrubar os servos de Deus, tentando, colocar impedimentos no avanço dos homens e mulheres de Deus na sua vida de comunhão e de santidade. Foi assim com Jó, ele propôs a Deus, me permita, Deus permitiu, porque conhecia quem era Jó.
O mesmo diabo pediu permissão para cirandar com Pedro. Qual foi a resposta de Jesus em relação a Pedro? E ele disse, né? Pedro ouviu do próprio Jesus. Jesus disse a Pedro: Pedro, vou te contar uma que você nem está sabendo. O que foi? O diabo pediu autorização para cirandar com você. Mas eu roguei ao Pai para a sua fé não desfaleça. Ah, Jesus, não brinca. O senhor não permitiu? Não, não permitia não. Devia ter permitido. Devia ter permitido. Não, Pedro, você vai cair. Eu caí? Ah, o senhor não sabe quem o senhor está falando. Estou pronto para ir contigo até a morte. Esse orgulho, irmãos, é perigoso. Achar que está pronto. Pedro achava que estava pronto. E Jesus dizendo, olhando no olho de Pedro, dizendo: Pedro, você não está pronto. Pedro diz: o senhor sabe de nada. Estou pronto. É, irmão, esse orgulho, isso é perigoso, é o que o diabo gosta mesmo. Temos, portanto, que o pecado foi gerado ainda no mundo angelical. A prepotência manifesta do ex-querubim ungido pode ser facilmente notada em 4 frases do texto anterior. O que nós vimos lá no texto? O uso excessivo do pronome em primeira pessoa. Vamos lembrar do egoísmo? Esse uso excessivo, às vezes a gente vê isso demais, onde detalha os terríveis atos de arrogância daquele que um dia foi um anjo especial. Olha aqui, eu coloquei o pronome para que fique mais destacado. Ele diz: eu subirei, eu exaltarei, eu me assentarei, eu serei. Quando tem o uso excessivo do eu, irmão, pode ter certeza, está no caminho da queda. De vez em quando a gente ouve pregador com tanto eu isso. Irmão, quando eu cheguei, e aquele lugar estava assim, mas eu cheguei, e quando eu preguei, quando eu cantei, e quando eu orei, quando o eu aparece demais, pode ter certeza, tome cuidado. O excessivo uso do eu, querendo aparecer demais, é perigoso. É perigoso. O próprio Lúcifer tornou-se Satanás assim, o uso excessivo do eu. Eu. O Pedro, Jesus diz: Pedro, você não está... Estou pronto, eu estou pronto, sim. Eu dou conta, eu venço o inimigo. Perdeu a oportunidade de agir com humildade. Não perca as oportunidades de agir com humildade, irmãos. Vamos lá, voltar aqui ao nosso material. A pergunta é esta aí: por que Deus permitiu que Lúcifer caísse? Lúcifer possuía livre-arbítrio, coisa que Deus sempre considera. Ele abusou dessa extrema liberdade e sofreu as consequências. Pertenceu aos céus, mas tornou-se antônimo do bem, o opositor de Deus. Agora, de que modo entrou o pecado no mundo? De que maneira? Vamos ver agora como foi o trânsito do pecado do mundo angelical para o mundo terreno aqui, né, para os seres humanos. O mal do pecado havia entrado no universo. Porém, o homem vivia no paraíso em absoluta inocência, em pleno gozo e perfeita comunhão com Deus. De que maneira esse quadro tão perfeito foi desfeito? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão e Eva, por um ato de desobediência conscientemente, abriram a porta pela qual o inimigo entrou e com ele todo o mal que trazia. Qual foi a arma utilizada pelo inimigo? Foi a tentação. A Bíblia nos relata esse acontecimento de modo detalhado, lá em Gênesis 3, todo ele, do 1 ao 24. Essa narração não é, como os materialistas afirmam, uma lenda, nem é, como outros dizem, somente expressão figurativa, sem nenhum valor. A Bíblia é sempre a verdade. O apóstolo Paulo acreditava no fato descrito em Gênesis 3, pois escreveu sobre ele:
O diabo se manifestou através de uma serpente. Ele, como um anjo caído, com um corpo imaterial, um espírito, pode manifestar-se de muitas maneiras. Até se transfigura em anjo de luz, né? Está lá em 2 Coríntios 11:14. Até Pedro, certa feita, foi utilizado pelo diabo como trampolim no seu ataque contra Jesus. E aí nós vemos então a estratégia do diabo. Qual foi ela? Voltamos aí à operação tentação aplicada contra Adão e Eva. O inimigo fez vários ataques, um após outro, até derrubá-los. Então vamos lembrar esse passo a passo. Aqui é mais a gente relembrar, estudamos lá em antropologia, relembrando aqui, ó. O diabo procurou no seu primeiro ataque fazer o quê? Despertar dúvida sobre a veracidade da palavra de Deus. Ele, que é o pai da mentira, perguntou, torcendo a palavra que Deus havia dito. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Porém, Deus havia dito, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Quando Eva, na sua réplica, fez referência ao que Deus havia dito sobre a árvore no meio do jardim, o diabo torceu novamente a palavra. Certamente não morrerás. A dúvida estava plantada. Aqui, irmãos, vale a pena a gente considerar o seguinte também. Quando Deus deixou claro a liberação para que se comesse de todos os frutos de todas as árvores, à exceção do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, podemos, pelo texto, acreditar que Deus transmitiu diretamente, primariamente, esta informação a Adão, tendo, portanto, Adão a responsabilidade de transmitir esta informação a Eva, sendo Eva, então, uma receptora secundária. Deus transmitiu a Adão, ele era o responsável pela espécie, ele era o cabeça, ele era o tronco responsável por toda a raça humana, e aí depois Adão, como responsável, como aquela figura estabelecida por Deus, como representação legal, tinha que transmitir a Eva e depois os demais descendentes. Se Eva ficou toda perdida quando indagada acerca do que Deus disse, só nos cabe aqui duas alternativas, e eu vou fazer uma enquete para a gente chegar a uma conclusão. Primeira alternativa era a seguinte: ou Adão era um péssimo professor, ou Eva era uma péssima aluna. Os irmãos acham o quê? Que Adão era um péssimo professor, ou Eva era uma péssima aluna? E as irmãs acham o quê? Já ouvi que deu um reboliço na congregação. Melhor deixar esse assunto de lado, né? Mas o fato é que Adão recebeu a informação, transmitiu a Eva. Se ele foi negligente na transmissão, ou se ela foi negligente na recepção, o fato é que ela estava toda embaraçada. E o inimigo percebeu isso. Por que é que ele não vai em Adão, mas vai em Eva? Ele percebeu essa lacuna. E outra, ele chega no momento em que ambos não estão juntos. Porque Adão poderia, estando ali, deixar mais claro o que Deus havia estabelecido. O inimigo é estratégico, irmãos, é o que eu estou querendo lhe dizer. Ele é estratégico, ele sabe em quem vai, quando vai, ele não joga para perder. Não, ele sabe em quem, quando, em que momento, em qual circunstância, ele sabe apresentar o prato, a tentação. Colocou ali diante dela, e ela ficou com a dúvida. O segundo ataque tinha por alvo primeiro ele colocou em dúvida a palavra de Deus. Como foi que Deus disse? Deus disse que se comermos, morreremos. Aí ele disse, não morrerão.
Então colocou em dúvida o que Deus disse. E ela aceitou essa dúvida. Agora vem o segundo ponto. Ele vai colocar em dúvida as intenções de Deus. Ora, se Deus não falou a verdade, por que Deus não falou a verdade? Qual a intenção de Deus de não ter dito a verdade? Isso aqui na mente de Eva. Já que Deus disse que morreriam, o diabo está dizendo que não morreriam. Então, por que Deus não falou a verdade? O diabo agora se propõe a explicar por que Deus tinha segundas intenções. Está aí, ó. Ele insinuou que Jeová não queria que os homens fossem tão felizes como ele, pois não gostaria que se tornassem tais qual ele. O diabo disse: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aqui é aquela questão que a gente já falou, precisamos tornar a falar. A dúvida sobre a palavra, agora a dúvida sobre as intenções. Você sabia que Deus não quer o seu bem, Eva? Não, Deus não quer o seu bem. Deus sabe que se você comer, você vai atingir um nível de felicidade, de satisfação, de realização, e não é o que Deus quer para você. É isso que é pregado aí fora. Deus não quer o bem de vocês. Deus só tem restrições. Deus só tem nãos. Deus quer ver a pessoa mesmo passando prova. Deus não quer que você se realize, se satisfaça. As pessoas aí fora acreditam nessa mentira de Satanás. Que seguir a Deus é estar debaixo de uma escravidão despótica, onde Deus não quer o bem, não quer a felicidade, não quer a satisfação, não quer a realização. Ser crente é ser triste, ser cristão é ser uma pessoa cheia de restrições. Agora lá fora pode tudo, lá fora você pode ser feliz, você pode fazer o que quiser, você pode buscar a sua satisfação, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema. Deus não quer isso para você. É o que o inimigo prega. E as pessoas acreditam. Ele está pregando isso para Eva. E aí então começa o quê? As reclamações. Deus não quer o meu bem. Olha o que Deus tem para mim. Olha aí, se eu não estivesse aqui, se eu estivesse lá fora, olha lá fora como é que eles são alegres. Olha a minha situação. Olha o que eles têm. Olha o que eu não tenho. As pessoas fazem isso. Dentro da igreja, agora estamos referindo dentro da igreja. Ficam fazendo esse tipo de comparação, ficam fazendo esse tipo de análise, aí começam a reclamar demais pelo que não tem e deixam de agradecer pelo que tem, passam a viver uma vida de murmuração. Olha lá, fulano tem aquilo, eu não tenho, fulano pode aquilo, eu não posso, fulano foi em tal lugar, eu não fui, fulano fez aquilo, eu não fiz, a minha vida é só isso, vive reclamando ao invés de agradecer. A sua vida se resume em murmurar, e não encontra motivo para agradecer. Então, é constante reclamação e pouquíssima gratidão. E aí, de vez em quando, a gente recebe aquelas mensagens assim, que faz a gente traz um choque de realidade. Quantas pessoas pelo mundo afora estão orando, chorando, gemendo, clamando para ter a vida que você tanto reclama? Gostariam de estar no seu lugar, mas a gente só vive de reclamar e muito pouco de agradecer, enquanto tem muitos que dariam tudo para estar no meu e no seu lugar, para ter a família que a gente tem, para ter o alimento que a gente tem, e por aí vai. Mas o inimigo torce tudo, torceu no coração de Eva. Aí vem o terceiro ataque, despertou neles a tentação de se igualarem a Deus. Foi exatamente o mesmo pecado que o havia derrubado do céu. Ele coloca nela aquilo que estava nele. E como ele encontra espaço para colocar nela aquilo que estava nele? Porque percebeu que o coração dela estava vazio. Ela não escondeu a palavra de Deus em seu coração, porque quando a gente coloca a palavra de Deus em nosso coração, a gente não peca contra Deus, mas se a gente não coloca a palavra no nosso coração, o coração fica vazio, e o inimigo encontra espaço para colocar o que ele quiser. Vocês lembram que quando Judas saiu para trair a Jesus,
O inimigo encheu o coração dele. Por que o inimigo encheu o coração dele? Porque ele não permitiu que Jesus enchesse seu coração. Quando Ananias e Safira cometem aquele pecado, Pedro pergunta a mesma coisa. Por que encheu Satanás o seu coração? Porque o coração não estava cheio, estava vazio. Aí a pergunta é, como está o seu coração? Se o inimigo perceber que há lacunas no seu coração, ele vai aproveitar essas brechas para colocar as propostas dele. Mas se ele vê que o seu coração está saturado da palavra de Deus, ele não encontrará espaço para colocar as suas propostas. O poder da tentação estava ocupando tanto o entendimento quanto o sentimento de Eva. A vontade deles estava sendo conquistada por um desejo ilícito. Só faltava uma coisa. O quê? A própria ação. A vontade já contaminada deu o impulso necessário para que Eva cedesse. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Uma catástrofe, a maior de todos os tempos, havia acontecido. Estavam agora em rebelião declarado contra Deus. Mais uma vez, porque Deus permitiu que o homem fosse tentado. Porque Deus permitiu. E às vezes a gente faz essa pergunta quando erra. Por que Deus permitiu que eu pecasse? É uma forma de tentar colocar a culpa em Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fizesse isso? Você que fez. Por que o Senhor permitiu que eu cometesse esse pecado? Foi você que escolheu. E sem perceber a gente fica querendo colocar a culpa em Deus pelas nossas falhas. Senhor, por que o Senhor permitiu que eu fizesse isso? Eu te dei o livre-arbítrio, o direito de escolha. Você faz a escolha errada e pergunta por que Deus permitiu? Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança, assim o homem possuía livre-arbítrio. Como uma criatura de Deus estava sujeito a ele e às suas determinações. Porém, o verdadeiro amor ao Senhor se manifesta de que forma? Em obediência? Não é assim que está escrito? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, quem ama a Deus? Aquele que guarda a sua palavra, aquele que pratica a sua palavra. Só há uma forma de demonstrar amor a Deus: obedecendo a sua palavra, guardando e praticando a sua palavra. Desprezar a palavra de Deus, irmãos, é justamente provar o contrário. Com o livre-arbítrio, o homem podia voluntariamente mostrar sua inteira disposição de obedecer a Deus de coração. Com o livre-arbítrio, uma atitude dessas não representaria nada. Da mesma forma, sem que houvesse tentação, sem que fosse oferecida uma alternativa, o homem não teria tido a oportunidade de mostrar que desejava sujeitar-se a Deus em tudo. Assim, Deus permitiu que Adão e Eva fossem tentados, dando-lhes, porém, as possibilidades de vencer. Então, toda tentação, irmão, é uma oportunidade de revelar o que está em nosso coração. Deus não tenta, Deus permite a tentação. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o diabo, mas Deus permite a tentação. E toda tentação é uma oportunidade de deixarmos claro aquilo que enche o nosso coração. Se é o desejo pecaminoso, a tentação logrará êxito. Se é o desejo de agradar a Deus, a tentação dará em nada. Deus permitiu que o homem e a mulher fossem tentados, porque era a oportunidade de revelar o que estava em seus corações. E sabe o que estava? O desejo egoísta de satisfazer o seu próprio ego, ao invés de agradar a Deus. Toda tentação é isso, é uma oportunidade de revelar o que há no coração. Deus também permitiu que o seu próprio filho fosse tentado. Sim, Jesus passou por uma prova muito mais dura. Porém, Jesus venceu, permaneceu sem pecado.
tendo voltado do deserto da tentação, cheio do Espírito Santo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e agora pode ajudar a todos que são tentados. Lembra de José? Claro, todos nós lembramos de José. Lá na casa de Potifar, diante da esposa de Potifar, pulando sobre ele e arrancando a sua veste. Se aquela mulher que já tinha dispensado todos os funcionários da casa, mandou, folga para todo mundo, para mim também, pergunta José, não, você fica, o resto está todo mundo de folga. Pulando sobre ele para arrancar as vestes dele, imagina como já devia estar ela. E aí, diante daquela situação, palavras de José para aquela mulher, antes do seu ato de fuga, ou ali quase que simultaneamente a sua fuga, ele disse, meu senhor, referindo-se a Potifar, deixou-me sobre o encargo de tudo, vedou-me apenas você. E aí ele completa, como pecaria eu contra Deus? A tentação, mais uma vez, é a oportunidade de revelar o que está no coração. O que José está dizendo? Eu não posso entristecer o coração de Deus. Eu não posso satisfazer o desejo da minha carne às custas de entristecer a Deus. Eu não posso buscar uma realização carnal entristecendo a Deus. Não, mas não tem ninguém aqui, não. Aqui, Deus aqui. Como é que eu vou entristecer a Deus? Toda tentação é essa oportunidade de revelarmos se o nosso desejo de fato é agradar a Deus ou agradar a nós mesmos. Então aqui a gente encerra essa parte, né? Hoje uma aula, assim como a primeira, sempre um pouco mais técnica, conceitual, de apresentação. Aí a partir da próxima semana a gente continua falando um pouco da ramartiologia, um pouco mais. A gente vai entrar num assunto, irmãos, muito importante. Está ali, a gente já falou lá no começo, que é a transmissão do pecado. Como é que transmite o pecado de um para o outro? O pecado é contagioso. Transmite-se o pecado. Como é que se dá a transmissão do pecado? Que história é essa de pecado original? É o pecado que a gente já traz desde a origem, desde o nascimento. Nós vamos falar sobre a origem, a hereditariedade do pecado, né? A transmissão do pecado e as consequências do pecado. Falei aqui algumas, mas na semana que vem nós vamos ampliar mais essas consequências do pecado. Então, aguardo a todos aí na próxima semana, permitindo-nos o Senhor para avançarmos na doutrina do pecado. Amém? Muito obrigado a todos que estiveram aí, véspera de feriado, os que não estiveram presentes. Espero que esteja agora assistindo essa aula até aqui, que Deus abençoe, e vamos avançar com a graça de Deus. Vamos nos colocar sobre os pés, irmãos, orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos nessa noite, por mais uma vez termos desfrutado desta aula tão repleta de despertamentos para nós. Reflexões, confrontos pessoais, onde devemos nos analisar e perceber a condição de cada um de nós diante do Senhor e da sua palavra. Nos ajuda a sermos fiéis e cada vez mais fiéis, para a glória e honra do teu nome, para o louvor do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ó Deus, e também para que o Espírito Santo que em nós habite, continue logrando êxito na obra de santificação, da transformação de cada um de nós à imagem do Senhor Jesus. Nós pedimos, continue nos ajudando a te servir, a ser fiéis e abandonar definitivamente o pecado, fugir do mal, do erro, do engano, da mentira, das concupiscências, das tentações. Ó Deus, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos.